Glória a Deus. Um versículo da palavra de Deus. Mais uma vez no livro de João, capítulo 10 e capítulo 4. Enquanto tirar para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Lá no número 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como meu Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Lá no capítulo 27. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. Então sabemos que está cheio de pessoas se constituindo líderes e pastores, mas na verdade, se fosse realmente alguém direcionado por Deus, alguém realmente aprovado por Deus, cuidaria e zelava das ovelhas do Senhor que estão morrendo de várias formas, de várias maneiras, muitas sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Mas é muito triste isso. Nós sabemos que é o fim dos tempos mesmo. Jesus está voltando, e tantas pessoas que se nomeiam como pastores, mas não ensinam verdadeiramente o caminho que Cristo quer que elas venham aprender, que elas venham ouvir, para que possa escapar de uma condenação eterna, uma condenação que depois que cair lá jamais voltará, jamais poderá ter oportunidade. Então tem vários tipos constituindo pastores, se constituindo líderes, mas não ensino, não velo por elas, não cuido delas. Então sabemos que tudo hão de prestar conta daquelas ovelhas que podia estar da maneira que o Senhor queria, da maneira que o Senhor queria elas, mas elas não estão, por falta de cuidado, por falta de zelo, por falta de dedicação, por falta de uma só coisa que falta no interior, do dentro do homem, o amor. Porque se realmente eles amassem Jesus, se eles realmente dissessem nas suas orações que amava, que ama o Senhor, até muitas vezes chora, mas se realmente amasse mesmo o Senhor, elas amariam as ovelhas. Como assim? Cuidaria delas, zelava por elas. Mas o amor de muitos só estão naquilo que elas têm a oferecer, naquilo que elas têm a dar. Mas aquilo que é para fazer não faz, aquilo que é para ser feito para que elas venham ser um verdadeiro rebanho que para o aprisco seria levado.
mas muitos estão ficando no caminho por homem não está realmente interessado por elas. Muitos estão ficando no caminho porque eles não estão olhando em a todos, porque tem que ter um cuidado da mesma forma, da mesma maneira, o mesmo olhar, o mesmo foco a todas igualmente. Mas tudo isso terá que prestar conta diante de Jesus Cristo. Hoje Ele é misericórdia, mas haverá um dia que Ele vai ser o juiz e julgará, cobrará de cada sangue, de cada ferida que elas se machucaram e o homem não sarou, não procurou sarar, passar o remédio. Mas muitos estão ficando por falta de interesse, por falta de voltar atrás e trazer, se fosse possível, no colo. Como diz o Senhor, que vale mais as 99 presas ou aquela que ficou desgarrada, aquela que se desgarrou, que se perdeu no caminho e não consegue mais achar o caminho. Mas se o homem fosse atrás, se o homem fosse realmente se dedicar e tomasse consciência que Jesus vai requerer naquele grande dia, é muito sério, é muito mais sério do que nós imaginamos se constituir um líder, um pastor, para cuidar de ovelhas, de um rebanho. Mas Jesus vai cobrar de cada um, de cada momento que eles podiam ter ido e não foram, de cada momento que eles souberam que ela estava passando por necessidade, eles não foram socorrer, não foram atrás. Então tudo isso está escrito no livro do Senhor, nos livros das obras. Então veremos o que vão ter de oferecer, porque é muito fácil se constituir nome e se constituir líder, um pastor. Mas o vídeo à frente que vocês vão ver, vocês vão realmente entender quem realmente é um pastor de verdade. Quando elas falam, elas ouvem a sua voz, porque são bem cuidadas, estão sendo bem tratadas, estão sendo monitoradas por esse pastor. Por isso que quando ele fala, elas ouvem a sua voz e reconhecem, e elas vêm, porque sabe que quando realmente é constituído o pastor, quando realmente ele é um homem direcionado por Deus, elas ouvem e elas vêm sem temer, porque conhecem a voz, porque estão sendo cuidados, sendo zelados, sendo bem tratados igualmente, da mesma forma, de uma a todas, sem acepção de pessoas, sem fazer disperso, mas com um só pensamento, com um só foco de cuidar de todas igualmente, sem ser uma mais do que a outra. Então o vídeo que vocês vão ver à frente é um vídeo muito interessante. Paz do Senhor Jesus Cristo, e medite nessa passagem, se não é a realidade que está acontecendo nos dias de hoje.